Este programa é livre para todos os públicos. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui na Chácara de Santa Cruz, na comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. Quero também dar as boas-vindas a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. É o momento do encontro com a palavra de Deus. Preciso dizer isso para você. Deus vai continuar falando com você. A gente escuta tantas pessoas dizerem, né? Eu vim aqui na Canção Nova porque eu quero ouvir o que Deus tem para me falar. Já ouvi isso tantas vezes. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio deve ter alguém que está pensando assim também. Eu vim aqui porque eu quero ouvir o que Deus tem para me falar. É o momento de encontro com o Senhor por meio da sua palavra. Por isso, fique atento e atenta. Porque é aquele que deseja ouvir o que alguém quer falar, principalmente quando esse alguém é Deus, o Senhor da nossa vida, precisa estar atento. Se a gente se dispersa e se distrai, a gente não consegue ouvir, não é verdade? Deus quer falar comigo e com você. Na verdade, Deus quer continuar falando comigo e com você. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí do seu lado. Olha nos olhos dela e fala isso. Deus quer continuar falando com você. Eu digo isso para você que está em casa e que está agora nos acompanhando. Deus quer continuar falando com você. Talvez você ligou a televisão agora, né? Chegou aí nesse canal agora ou acessou aí o YouTube agora. Deus quer falar com você. Para nós que já estamos aqui desde de manhã, né? Deus quer continuar falando com você. Deixa eu me apresentar então para vocês me conhecerem, né? Quem sou eu? Eu sou o José Márcio, sou seminarista, estou no meu 3º ano de teologia e moro aqui mesmo em Cachoeira Paulista, no seminário aqui da Canção Nova. Então estou aqui, fui convidado para essa quinta-feira de adoração e é com muita alegria que venho e já peço as vossas orações pela minha vocação, também pela vocação de todos os seminaristas da Canção Nova, todos os meus irmãos de comunidade, viu? Rezem por nós. Precisamos de santos padres, mas para isso precisamos rezar, né? Assim, pedir a Deus essa graça. Então, reze por nós, tá bom? Você que trouxe a sua Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos refletir. Essa quinta-feira tem como tema Preparai o caminho do Senhor. E nós vamos refletir a passagem que está no 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Se você trouxe a sua Bíblia aí, você que está em casa, pega a sua Bíblia aí em casa também. Vamos acompanhar o que essa palavra diz para nós, o que Deus quer falar conosco por meio dessa palavra. Primeiro, eu quero contextualizar você, né? Em que contexto foi escrita esta carta? É uma carta de São Pedro, né? Então, eu vou contextualizar você aqui. Primeiro, essa carta São Pedro escreveu, mas não tem um destinatário fixo, não tem um destinatário certo. Ele não direcionou essa carta a uma igreja específica ou a um povo específico. Isso significa que esta carta foi escrita para todas as igrejas, para todos os cristãos naquela época e, claro, para nós que estamos aqui, que vamos ouvir agora. Segundo, por que São Pedro escreveu essa carta? Essa carta foi escrita depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E você sabe o que aconteceu com a igreja naqueles primeiros anos depois da subida de Jesus ao céu? O povo começou a desacreditar que Jesus iria voltar. Olha que coisa. Jesus que no Evangelho ensinava ao povo de que ele iria, mas ele voltaria. Eis que o Filho do Homem voltará sobre as nuvens do céu, com os anjos de um lado para o outro e virá para julgar a terra inteira. Jesus morre, sobe ao céu, passa um tempo e cadê esse Jesus que disse que ia voltar para restaurar a terra e não volta? E a igreja começa a desanimar. Entre os cristãos começam a haver aqueles que começam a zombar desta palavra.
ele não vai voltar mesmo não. E começa aquela ironia, aquela zombaria, aquela falta de firmeza de que Jesus voltaria para instaurar novos céus e nova terra. Aí São Pedro então decide escrever esta carta para todas as igrejas. E é ela que nós vamos ler agora. O que São Pedro fala nela? Vamos aqui acompanhar no versículo 8, tá bom? A partir do versículo 8. Ora, São Pedro falando: uma coisa não podeis desconhecer, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. Olha aí ele dando o recado para aqueles que não acreditavam mais. É que ele está usando de paciência convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Olha aí. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus. A gente pula lá para o versículo 13 e São Pedro encerra dizendo: o que esperamos de acordo com a sua promessa, a promessa de Jesus, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir essa palavra? Vamos aplaudir essa palavra de vida e de salvação. São Pedro puxa a orelha da igreja, dizendo: irmãos, lembrai-vos da promessa. Ele virá e vai instaurar um novo reino no meio de nós. Céus novos e uma terra nova, onde reina não mais a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Por isso que o Senhor nos encontre puros e santos. Por isso ele fala aqui: qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Qual é a promessa que está contida aqui nessa palavra? Para a igreja daquela época, mas também para nós aqui hoje. Céus novos e uma terra nova. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar para instaurar aqui o seu reino. E a minha pergunta para você: você acredita nesta promessa? Você acredita verdadeiramente que o Senhor voltará para estabelecer nessa terra o seu reino de justiça e paz? Sim ou não? Sim! Que beleza! A palavra de Deus nos garante isso. Ele voltará. O que esperamos com a sua promessa são céus novos e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Me lembro aqui do meu pai fundador, nosso pai fundador. Quantas vezes o Padre Jonas falou isso? Quantas vezes o Padre Jonas nos preparou para esse tempo que vai chegar? E o padre até dizia, não é? Se ele não vier, eu irei. Mas os céus novos e a terra nova vai acontecer. Por isso, preparemo-nos. Meus irmãos, essa promessa é uma promessa que está na palavra de Deus. Não foi qualquer pessoa que inventou isso. Não é a igreja que inventou do dia para a noite, agora vamos pregar isso daqui, e para colocar medo nas pessoas e as pessoas perderem a sua paz. Ou então para a gente encher a igreja, porque aí o povo vai ficar com medo de morrer e vai vir todo mundo para a igreja. Não, essa promessa é palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus. Mas essa promessa não está só na palavra de Deus. Essa promessa também está nos documentos da igreja. E aqui eu quero destacar o catecismo da Igreja Católica, para que você saiba que não é só na palavra de Deus.
A igreja, lendo a palavra de Deus, também se pronuncia diante disso. O que a Igreja Católica diz sobre a vinda de Jesus? O que nós, católicos, precisamos saber sobre essa vinda, que a gente não sabe direito o dia que vai ser, como vai ser, que horas vai ser, mas nós sabemos uma coisa: vai ser, vai acontecer. E eu quero trazer esse trecho do Catecismo que diz assim, o número 674 e 675. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória é iminente, ou seja, a qualquer momento pode acontecer. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma provação final que abalará a fé de muitos. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Coloca a mão no seu peito e repete comigo assim: a Igreja Católica acredita na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. A minha igreja acredita que o Senhor virá para estabelecer o seu reino sobre essa terra. Por isso, eu preciso me preparar. Veja, é promessa que está na palavra de Deus e promessa abraçada pela igreja. E abraçada também, não somente pela palavra e pelos documentos da igreja, mas pela tradição. Vamos nos lembrar da Santa Missa? Quando nós estamos na missa, que chega o momento da consagração do pão e do vinho, o padre consagra o pão e o vinho, se ali acontece a transubstanciação, né? O pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho, mas agora é o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. E quando ele termina, ele diz uma frase: eis o mistério da fé. E o que a gente responde? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E a gente encerra dizendo: vinde, Senhor Jesus. Olha aí, você fala isso toda a missa. Ainda bem que você respondeu no início que acreditava nessa promessa. Senão eu ia dizer: você não acredita na promessa e está repetindo isso na missa? Como assim? Tem uma oração eucarística também sobre a reconciliação, oração eucarística número 1, sobre a reconciliação, que o padre faz uma oração e depois a gente responde lá uma antífona que diz: esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olha aí, o povo vai na missa aqui, eu vi gente respondendo. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olha aí, a tradição da nossa igreja, a tradição da nossa fé católica acredita que o Senhor virá. Agora, diante disso, meus irmãos, eu pergunto para você, diante do que eu li ali no catecismo, de todas essas coisas que vão acontecer, que a igreja será perseguida, que nós teremos aí um grande número de imposturas religiosas, atitudes contrárias a Deus, e eu ouso dizer aqui, né? Isso não vai chegar. Isso já chegou. É ou não é? Não é o que a gente vê muitas vezes? Ofensa contra Deus, ofensa contra o sagrado, ofensa contra tudo aquilo que está na lei de Deus, contra tudo aquilo que está nos ensinamentos de Jesus quando ele passou por essa terra. Aquilo que o catecismo diz, por meio do Papa João Paulo II, que foi ele que escreveu aquele catecismo, está acontecendo hoje. Agora eu pergunto, né? Diante disso, dessa volta iminente e de todas essas perseguições que hoje nós já experimentamos, não sabemos se vai piorar, se vai melhorar, a gente sabe do hoje. Hoje a gente já experimenta isso. Qual é a minha postura e a sua postura diante disso? Eu pergunto até para você que está em casa também. Qual tem sido a sua postura diante dessa iminente volta de Jesus? E diante de tantas coisas que têm acontecido e têm abalado a fé de muitas pessoas.
Qual é a nossa postura? Eu quero dar 3 opções para você se encaixar. Você é indiferente? Tanto faz como tanto fez? Estou nem aí. Você é desesperado? Meu Deus do céu, Jesus está vindo mesmo, a gente precisa se converter todo mundo, porque olha, vai acabar, vai cair uma bola de fogo do céu e vai destruir tudo. E nós temos um desespero que acaba desesperando até os outros também, não é? A gente vai conversar com a pessoa, a gente sai até com medo, né? Meu Deus, misericórdia. Desesperado, indiferente, ou você vive isso em paz? Tem uma canção do Padre Jonas, depois no final a gente pode até cantar ela, André, chamada Que Santidade de Vida. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, não é? Tem uma parte dessa canção que o Padre Jonas canta, que o Senhor nos encontre em paz. Que o Senhor nos encontre desesperados. Não. Que o Senhor nos encontre indiferentes. Não. Que o Senhor nos encontre em paz. E ele completa, não é somente em paz não, porque tem gente que pode achar que tem que ficar em paz só deitado na cama sem fazer nada. Não, é uma paz inquieta, puros e santos. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Qual tem sido a sua postura diante disso? Indiferente, desesperado ou em paz? Um dia, perguntaram a São Domingos Sávio, um santo salesiano. Estavam reunidas as crianças ali, Domingos Sávio era uma criancinha também, e perguntaram ali as crianças entre elas, perguntaram assim, se Jesus voltasse agora, o que você faria? A pergunta era assim. E aí saíram perguntando, né? Você, fulaninho? Aí o fulaninho falava assim, eu corria para o padre para me confessar. Eu ia logo confessar, porque aí quando ele voltasse eu estava com a minha alma limpa, pura, sem pecado, e aí eu ia para o céu com ele. E você, fulano? Eu ia eu ia pedir perdão para o meu pai, porque olha, eu não sou um filho muito obediente, eu ia me desculpar com meus pais, porque vai que Jesus, né, ficasse chateado com isso aí e acabasse me deixando de fora do céu. E você, Domingos? Domingos olhou para eles e falou assim, eu continuaria brincando. Que o Senhor nos encontre em paz. Não uma paz descomprometida, irresponsável ou relaxada. Deixa que tudo se exploda e eu estou aqui na minha. Uma paz inquieta. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente vive essa paz. Por que eu estou falando isso para você? Porque a volta de Jesus não pode nos desesperar. A volta de Jesus não pode fazer com que a gente perca a paz, com que a gente perca a esperança. Nós somos o povo da esperança. Eu trouxe uma citação do Papa Bento XVI, que ele faz na Spe Salvi, um documento que trata sobre a esperança cristã. Ele escreveu no ano de 2007, uma frase curta, mas que diz tudo para nós. Bento XVI diz assim, sem a esperança, a igreja perde a sua identidade. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aguardar a vinda do Senhor em paz e cheios de esperança. Uma esperança que não é uma esperança alienada, uma esperança que nos tira os pés do chão, mas uma esperança de alguém que sabe que está lutando com todas as suas forças para ser mais de Deus, para ser uma pessoa de coração bom, para ser uma pessoa que leva a palavra de Deus, talvez não no microfone ou com a Bíblia na mão, mas com a vida, com o testemunho. Talvez uma pessoa que não vai ter o alcance, por exemplo, que a Canção Nova tem com os meios de comunicação, mas que tem o alcance do seu filho na sua casa, que é pequenininho e que está crescendo e precisa aprender quem é Jesus e o que ele veio ensinar. Que o Senhor nos encontre em paz, porque nós somos um povo de esperança. O Senhor voltará, é certo, mas eu não preciso ficar com medo, porque nós somos amigos.
O medo, o desespero toma conta daqueles que não são amigos de Deus, que sabem que estão na vida errada e não querem fazer o mínimo de esforço para sair dessa vida. Aí a consciência pesa, aí dá aquele medinho mesmo lá dentro. Meu Deus, o que vai ser de mim com essa vida que eu estou levando se Jesus resolver voltar hoje? Aí dá medo mesmo, não dá? Aí tem razão de ter medo. Mas meu irmão e minha irmã, como é que nós vamos ter medo de um amigo que vai chegar? Por isso nós precisamos cultivar a intimidade com Jesus. Por isso que nós precisamos conhecer quem Ele é. Nós precisamos conhecer do que Ele gosta. Nós precisamos saber o que Ele falou. Nós precisamos saber o que agrada a Ele e o que não agrada. Tem tanta gente por aí batendo cabeça porque quer agradar as pessoas e não agradar a Deus. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, minha gente. A gente nunca vai conseguir agradar as pessoas, por mais esforço que a gente faça. A nossa luta precisa ser para agradar a Deus. Claro, né? Eu não vou destratar as pessoas, tratar elas de qualquer jeito. Mas o meu foco precisa ser Deus, porque eu sou um homem de Deus. É Ele quem vai voltar. Não é a fulana, o fulano, o cicrano e seja lá quem mais for. Agradar a Deus. Quando nós vivemos uma vida de busca por agradar a Deus, o nosso coração fica em paz, porque a gente tem a consciência tranquila de que nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, se a gente tem culpa no cartório, como diz o ditado, aí realmente, quando começarem a anunciar que o Senhor vai voltar, a gente já começa a ficar angustiado. E agora? Eu vivendo desse jeito. O Padre Jonas, ele dizia para nós, fiz questão de trazer aqui uma frase dele: o Senhor quer nos encontrar em paz, e não em ansiedade, medo e angústia. O reino de Deus vai ser implantado nesta terra. Nós teremos, sim, céus novos e uma terra nova. Ele nos falou que vai ser assim, para que saibamos que, embora venham a ser dias terríveis de nossa história, tudo estará sob o seu controle. É fácil a gente ser perseguido? Eu não sei como é que vocês reagem, mas quando eu ligo lá o noticiário, que eu escuto uma notícia de alguém, por exemplo, denegrindo a imagem da igreja, denegrindo o Papa, zombando da igreja, zombando dos santos, zombando dos anos e anos de tradição da nossa fé, dói o meu coração, não é fácil. Não é fácil ouvir muitas vezes as piadinhas que as pessoas soltam, porque nós somos católicos. A pressão que muitas vezes a gente sofre, seja na faculdade, aqui a gente tem a graça de estar estudando na faculdade Canção Nova, mas imagina aqueles outros cristãos católicos que precisam ir para grandes faculdades, universidades e que são ali pressionados, empurrados no canto da parede, zombados, ridicularizados pela sua fé, porque carrega uma medalhinha de Nossa Senhora no pescoço, porque anda na hora do intervalo, pega o seu texto e vai fazer uma oração, porque fala que não vai poder sair no final de semana porque tem o grupo de jovens ou tem o grupo de oração, ou não pode faltar a missa do domingo. E nós acabamos sendo causa de zombaria para as pessoas. É fácil viver isso? Não. Nós precisamos passar por isso. Mas uma coisa precisa nos fortalecer. Tudo isso é para que Ele venha e para que Ele instaure no meio de nós céus novos e uma terra nova. Eu quero dizer para você, no final de tudo, meus irmãos, Ele vencerá. Ele já venceu uma vez e a vitória dele vai se manifestar mais uma vez no final. Talvez você viva perseguições até piores do que essa que eu fui falando aqui, por causa da sua fé. Você que me assiste agora. Mas eu quero dizer para você, vale a pena por causa dele. Quantas coisas a Canção Nova não sofre pela evangelização? Está ali o André que não me deixa mentir. Tantas situações que a gente precisa enfrentar por causa da evangelização.
Tantas coisas, tantas situações, tensões. E por que é que nós não desistimos? Porque vale a pena. Porque tudo é em função da volta dele, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, ninguém mais vai ficar triste, porque ele virá para instaurar céus novos e uma terra nova. E o Padre Jonas continua dizendo: não há razão para se angustiar, muito menos para entrar em desespero. Escute bem isso. Nós vivemos uma pandemia, agora há pouco. Ainda estamos, né? Vivendo um clima ainda aí de pandemia. E que sofrimento, meu Deus, quanto sofrimento. Ouvir o povo de Deus nos seus sofrimentos, nós aqui também sofrendo com os nossos irmãos de comunidade que nós perdemos na pandemia, os nossos familiares também, tantas situações que foram acontecendo, pedidos de oração. Vocês viram que a Canção Nova mudou totalmente a programação dela, porque nós precisávamos estar com o povo naquele momento, e se era para sofrer, a gente ia sofrer junto, mas a gente ia sofrer rezando, porque nós somos um povo de esperança. E todos os dias eu via o Santíssimo Sacramento exposto, todos os dias o povo em casa fazendo a sua adoração pela televisão, porque não podia ir na paróquia, a paróquia estava fechada, então eu conseguia ligar lá na Canção Nova, no Amor Vencerá, eu conseguia fazer a minha adoração. Foi muito sofrimento, mas veja, mesmo diante do sofrimento, o desespero não nos pegou. Eu ouso dizer isso, tanto é que estamos aqui. E eu tenho certeza que muitos de vocês também experimentaram isso em casa. Foi difícil, foi uma luta, foi um momento de trevas, que às vezes a gente olhava para um lado e para o outro e não via ninguém, literalmente, né? Não via ninguém. Mas como canta o diácono Nelsinho, né? Quem me segurou foi Deus. O meu socorro foi o Senhor. Quantas pessoas eu escuto dizendo: olha, no tempo da pandemia, eu devo primeiro a Deus e depois a Canção Nova, que me sustentou. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Nós não podemos nos desesperar. Seremos purificados, continua o Padre Jonas. Será o ápice da redenção de Jesus, a volta dele, os acontecimentos que vão suceder essa volta, essa segunda vinda, será um momento de grande purificação, será o ápice da redenção de Jesus. É hora de graça e não de desespero. Olha que confiança o Padre Jonas tinha nessa segunda vinda do Senhor. E essa confiança que ele ensinou para nós. A segunda vinda de Jesus é um momento de graça e não de desespero. Agora, como viver esse momento, José Márcio? Como me preparar? Como eu posso permanecer em paz, puro e santo? Numa paz inquieta, mas como não perder a paz e não perder a tranquilidade e a confiança e a esperança de que no final ele vencerá? Como? O Padre Jonas também responde numa canção, nessa mesma canção que eu falei, que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e ele logo virá. Meus irmãos, como é que vai acontecer? Por meio do que vai acontecer os céus novos e a terra nova que está prometida na palavra de Deus? Por meio do que? Por meio da santidade da minha e da sua vida. Ou santos, ou nada. Talvez você já tenha escutado essa frase 300 vezes, né? Mas hoje nosso Senhor quer que ela tenha um sabor diferente. Talvez você em casa já tenha escutado essa frase 500 vezes, seja na Canção Nova, seja na sua paróquia, seja onde for que você frequenta para rezar, para se encontrar com a comunidade cristã. Mas eu quero que essa frase hoje tenha um sabor diferente aí no teu coração, e eu oro para que o Espírito Santo faça com que você experimente essa graça nessa tarde.
O que vai garantir, na verdade, o que vai apressar esses céus novos e essa terra nova que o Senhor prometeu para nós é a santidade da nossa vida. Não tem outra saída. Ah, José Márcio, me dá uma outra alternativa. Não posso, não consigo e nem quero. Ou santos ou nada. Que a santidade da minha vida apresse a vinda gloriosa do Senhor. Eu quero, Senhor, esses céus novos e essa terra nova. Enquanto eu fui falando aqui, né? Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Eu fui vendo a carinha de vocês aqui, e umas carinhas bonitas, dizendo, ai, não vejo a hora de chegar logo. Ai, meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Pois seja santo, filho de Deus e filha de Deus. Se você quer que aconteça logo, se eu quero que aconteça logo, vamos ser santos logo. Vamos nos apressar. Vamos romper definitivamente com tudo aquilo que nos separa de Deus. Com tudo aquilo que não nos deixa viver em paz. Às vezes a gente vive em guerra, minha gente, porque a gente mesmo procura a guerra. A gente mesmo vai fazendo por onde levar as feridas que a gente carrega dentro de nós. Você sabe onde mora o bicho e você vai lá e bate na porta do bicho. Como é que você não quer que o bicho te pegue? Não é assim? A santidade é romper com tudo aquilo que me separa, com tudo aquilo que me afasta da graça, com tudo aquilo que me faz perder a paz, com tudo aquilo que me faz me afastar de Deus. Eu não consigo nem pensar mais em Deus, eu não consigo mais rezar. Romper, cortar, jogar fora. É assim que nós vamos apressar essa vinda gloriosa do Senhor, os céus novos e a terra nova que a palavra de Deus disse para nós. Agora eu quero perguntar para você, não sei se você vai lembrar da passagem, por que Jesus ainda não veio? Se já tem gente vivendo assim. Se já tem gente vivendo a santidade. Se já tem gente lutando. Se já tem gente lutando contra o pecado, suando. Já tem gente dando a sua vida. Já tem gente evangelizando, saindo, dando a sua vida, tudo o que tem. Por que o Senhor ainda não voltou, se já tem uma multidão, graças a Deus, lutando para viver a santidade? A gente escutou por que ele não voltou ainda, lá na segunda carta de São Pedro. Vou ler para você. Ainda vou dizer o versículo para você acompanhar. Olha aqui. No versículo 9. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Mesmo que já tenha um grupinho ali, vivendo a santidade, ainda não é o suficiente, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Então a santidade não é só para esse grupinho aqui, não. A santidade é para todos nós, e aí Jesus não volta, porque Ele está usando de misericórdia conosco. Ele sabe que se Ele voltasse hoje, talvez eu e você fôssemos condenados, no nosso juízo particular. Eu não sei o que você fez antes de chegar aqui na Canção Nova. Você não sabe também o que eu fiz. Se o Senhor voltasse hoje, o que seria de nós? Talvez muitos de nós ficássemos para trás, por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos pecados, mas Ele, na sua infinita misericórdia, está usando de paciência para conosco. José Márcio, mas eu já vivo a santidade, mas seu filho não vive ainda. E Ele está usando de misericórdia com o teu filho, está dando tempo para ver se ele se converte. E assim pode ser também com o seu marido, e assim também pode ser com os seus outros parentes, com o seu patrão, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de faculdade, com o seu irmão, com o seu cunhado. O Senhor está usando de paciência conosco.
É o tempo da misericórdia, é o tempo da paciência. Jesus está esperando, Ele está esperando pacientemente na porta do nosso coração, para ver se a gente abre. Ele entra e faz a obra em nós. Às vezes eu penso muito na minha família. Tem muitos dos meus familiares que estão assistindo agora, me falaram que iam assistir. Muitas vezes eu penso, Senhor, talvez se o Senhor voltasse agora, muitos dos meus ficariam para trás. Então, Senhor, eu te peço, salvai-os. Apressa o tempo da conversão deles. E me ajuda também a ser santo para que eu seja exemplo, para que eu seja referência, para que eles olhando para mim encontrem uma seta que aponta para o céu e queiram também te seguir. Talvez você também viva isso. O Senhor está usando de misericórdia e de paciência conosco. Porque quando Ele voltar para instaurar céus novos e terra nova, aí será o tempo da sua justiça. Por isso, meus irmãos, pressa. Santidade rápido. Santidade para agora, para hoje. Nós precisamos anunciar com urgência e para muita gente que o Senhor voltará. Quando eu perguntei para você, você acredita nessa promessa? Você falou, sim, acredito. E você divulga ela? Você fala dela para as pessoas? Você diz, você espalha essa notícia? Nós precisamos espalhar. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas terão a oportunidade de se preparar, de se abrir para uma santidade verdadeira, e quanto mais gente for se abrindo, mais gente vai sendo santo, e a santidade vai contagiando esse mundo a ponto de chegar a todos. Ah, seminarista José Márcio, mas isso é impossível para Deus. Nada é impossível. Talvez seja impossível confiando somente na gente. Mas existe uma graça sobre mim e sobre você que nos empurra para falar dessa volta de Jesus, que nos impulsiona a querer viver aquilo que Ele pediu para a gente viver, para que assim Ele possa voltar. Gente, Deus não quer perder ninguém, por pior que a pessoa seja. Tem gente que a gente olha e fala assim, eu acho que Deus já desistiu dessa pessoa. Pelo amor de Deus, isso é uma maldição que você lança sobre alguém quando você fala isso. Deus não desiste de ninguém, Ele não quer perder ninguém. Ele é um pai amoroso, ciumento e que briga por todos os seus filhos. Independente do que os filhos fizeram, Deus está sempre pronto para receber o filho de volta e dizer para ele, vamos começar de novo. Não é isso que a gente vê no nosso santuário do Pai das Misericórdias, quando a gente entra lá e olha para aquele mosaico? Talvez você não acredite nem em você mesmo. Você acha que não, essa santidade não é para mim não. Deus não quer te perder, meu irmão. Por isso, para você só resta a santidade, porque no céu só entram os santos. No céu você não vai encontrar quem não é santo, viu? Eu falo dos santos canonizados, mas também aqueles que não vão ser canonizados. Quem está no céu é santo. Por isso a gente precisa abraçar a santidade, se a gente quer ir para lá. O Senhor não quer perder ninguém. E nós precisamos anunciar essa verdade com a santidade da nossa vida. Quanto mais santos nós formos, mais depressa o Senhor virá. Põe a mão no seu coração e fale isso. Quanto mais santo eu for, fala com força, vocês que estão aqui, vocês estão em casa também. Quanto mais santo eu for, mais depressa o Senhor virá. Agora fala assim, quanto mais santo a minha família for, mais depressa o Senhor virá. Quanto mais santo eu for no meu casamento, mais depressa o Senhor virá.
Agora, José Márcio, como assim ser santo? Como que eu vou ser santo? É sair por aí fazendo milagre? É sair por aí curando o povo? É sair por aí fazendo grandes doações, grandes obras? É sair por aí multiplicando os pães, abrindo minha casa para os pobres? É sair por aí usando determinado tipo de roupa? Começar a usar agora as roupas como os santos usavam lá atrás? É isso ser santo? Não, meu irmão. Se vierem os milagres, as curas, oh, glória a Deus, amém. Que venha. Mas a santidade é viver no ordinário da sua vida, viver o ordinário da sua vida de maneira extraordinária. Fazer bem todas as coisas. Eu trouxe aqui uma citação do Papa Francisco, que eu gosto muito, de um documento que ele fez, que ele escreveu em 2018, chamado Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. É um documento sobre a santidade. Papa Francisco vai dizer assim: para ser santo não é preciso ser bispo, sacerdote ou religioso. Tem gente que pensa que ser santo, essa turma aí que tem que ser santa. Não é só para eles não. Todos somos chamados a ser santos, somos chamados a tornar-nos santos, precisamente vivendo com amor e oferecendo testemunho cristão nas ocupações diárias. Olha aí, oferecendo testemunho cristão nas ocupações diárias. Ser santo cuidando da sua casa, ser santo na fila do supermercado, ser santo no diálogo com a sua família, na criação dos seus filhos, na correção dos seus filhos, no diálogo do casal antes de dormir sentadinhos ali na cama, ser santo na vida do seminário, eu como seminarista, na vida da comunidade, nas minhas conversas, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu acesso na internet, com as coisas que eu visito nas redes sociais, nas minhas mensagens de WhatsApp. Ser santo na fila, dentro do ônibus lotado. Ser santo conversando com os meus vizinhos, ser santo na mesa da minha faculdade, ser santo no dia a dia. Dar o testemunho cristão. Mas como que eu vou dar testemunho cristão se eu não conheço quem é o Cristo? Se eu não sei o que Ele gosta, o que Ele me ensinou, o que Ele falou? Ser santo sendo Cristo onde eu estiver. Pregando a justiça, pregando a firmeza, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Tendo compaixão dos mais fracos que eu, mais pobres que eu, mais necessitados que eu. Dizendo a verdade quando precisa ser dita, com caridade, mas precisa ser dita. Principalmente no mundo de hoje, em que as pessoas não querem ouvir a verdade, ou até mesmo que disfarçam a verdade e vestem ela com roupa de mentira. Na verdade, o inverso, né? Veste a mentira com roupa de verdade. Ser outro Cristo onde eu estiver. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa tarde. João Batista foi enviado por Deus para preparar a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo agora vem sobre nós para nos enviar, para nós agora prepararmos a segunda vinda de Jesus Cristo. Você aceita? Sim ou não? Pergunto para você de casa, você aceita? Nessa tarde o Espírito Santo está te enviando para partir de uma decisão firme, de santidade, de imitação das virtudes de Jesus Cristo, da palavra dele, daquilo que ele ensinou, levar a santidade e o anúncio da boa nova por onde você estiver. Você aceita? Eu aceito. Por isso eu convido você, vamos ficar de pé agora? Coloca a mão no seu coração. E nós vamos cantar essa canção, muito conhecida de todos nós. Mas eu quero pedir a você, aqui em casa também, aí dizendo para o Senhor agora que você deseja preparar essa segunda vinda.
Se apresente diante dele agora e vá dizendo: Senhor, eu estou aqui, conta comigo. O Senhor sabe que eu sou fraco, pecador. O Senhor sabe que eu sou medroso muitas vezes, que eu me desanimo, que às vezes eu sou como fogo de palha que sobe e depois apaga. Mas, Senhor, eu quero nessa tarde manifestar aqui na Tua presença o meu desejo de contribuir com essa vinda de um céu novo, céus novos e terra nova. Vá dizendo isso com as suas palavras. Vá falando. Jesus está aqui, Ele caminha no nosso meio e Ele vai ouvindo você. Ele vai ouvindo a sua oração. Vá dizendo para Ele do desejo que você tem de apressar a vinda dEle para que a sua família seja salva. Vá dizendo para Ele do desejo que você tem de ser santo para que os seus possam também viver a experiência do amor e da misericórdia com Ele. Vá dizendo para Ele da sua disposição de querer ser enviado pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias que Ele te colocar. E vá nomeando para Ele aonde é que você quer ser santo. Vá nomeando. Vá dizendo para Ele: Senhor, eu quero ser santo na minha casa. Eu quero ser santo no diálogo com a minha esposa e você, esposa, com o seu esposo. Eu quero ser santo no trato com os meus filhos, Senhor. Eu não tenho conduzido da melhor forma. Eu tenho me deixado levar pelo desespero, sido uma pessoa descontrolada. Mas nessa tarde, Senhor, eu quero abraçar essa proposta de santidade que o Senhor me faz, para fazer agora certinho, para fazer do seu jeito, não mais do meu jeito, mas do seu. Para que o Senhor, quando vier, me encontre e nos encontre em paz. Que o Senhor, quando vier, encontre a minha família em paz. Que o Senhor, quando vier, encontre o meu casamento, o meu trabalho, os meus irmãos, a minha comunidade, o Brasil, Senhor, em paz. Abra os seus braços, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar essa canção que durante tantos anos foi cantada nesse rincão e ainda continua e vai ser cantada por tanto tempo. É um dos hinos da Canção Nova. É um dos hinos da nossa comunidade, porque era um dos hinos do nosso pai fundador. Quantas vezes o Padre Jonas cantou essa canção com entusiasmo, com força, com vigor. E até corrigia quando a gente cantava ela na fraqueza, cantava ela de qualquer jeito. Porque acreditava que verdadeiramente o Senhor virá e eu preciso ser santo como Ele é santo. Com os nossos braços levantados, vamos cantar. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Os braços lá em cima. Somos, Senhor, tua igreja. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida
apresse o Senhor e Ele logo virá. Mais uma vez, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Levanta os seus braços e vá pedindo ao Espírito Santo agora que te prepare para essa segunda vinda de Jesus. Vá dizendo: vem Espírito Santo, capacita-me. Vem Espírito Santo, fortalece-me. Você que estava afundado numa melancolia e numa desesperança, você que estava afundado na certeza de que as coisas já não tinham mais jeito, você que estava desacreditado do poder de Deus e da palavra de Deus e das promessas de Deus, o Espírito Santo está agora renovando a sua fé. O Espírito Santo está agora levantando você. O Espírito Santo está dizendo a você: é com você. É com você que eu estou falando. É com você que eu estou exortando. É com você que eu estou animando. Santos ou nada é o desejo do meu coração. Que você seja santo, porque eu não quero te perder. Que você seja santo, porque eu não quero te perder. E eu convido você, vá soltando a sua voz agora no Espírito. Vá soltando a sua voz no Espírito, você que ora assim. Que venha sobre nós, por essa oração, a força de Jesus. A força de Jesus ressuscitado, que voltará para instaurar céus novos e terra nova. Pelo poder do Espírito Santo, levante. Pelo poder do Espírito Santo, levante e tome posição. O Senhor conta com você para esses céus novos e essa terra nova. Levante e tome posição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vá bendizendo, agradecendo. Bendito seja, Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, por essa injeção de ânimo. Que o Senhor veio hoje. Enquanto nós orávamos aqui, era essa palavra que o Espírito colocava no meu coração. Uma injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo dada em cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, Sim, Senhor. te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Vamos cantando para encerrar esse momento. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Você cantando, mas o Senhor virá. Forte, vai. Mas o Senhor virá,
Ele, que eu seja santidade da minha vida. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.